Então, eu vou falar sobre indicações clínicas e vou mostrar alguns casos clínicos. Não tenho nenhum conflito de interesse, e esse aqui é o roteirinho da minha apresentação. Vou falar rapidamente sobre a introdução, o objetivo da radioembolização, indicações e contraindicações. Eu vou complementar a aula, o Sildomar já falou quase tudo, né, do procedimento, mas eu vou complementar com o cálculo da atividade de ítrio. E eu vou mostrar 3 casos clínicos lá do nosso serviço. Então, radioembolização também é conhecida pela sigla CIRT, que é a radioterapia interna seletiva. Ela é um tratamento que consiste na administração de microesferas marcadas com ítrio 90 através de um catéter, né? Esse catéter é posicionado na vascularização da artéria hepática, e aí, então, o intuito é entregar altas doses de radiação diretamente, assim, o mais próximo possível do tumor no fígado, mas também tem o outro objetivo, além de tratar o tumor, é evitar, né, dar o mínimo de dose possível de radiação no tecido normal. Então, isso e aí, esse gráfico é muito importante, é o que a gente tem que ter na cabeça quando vai fazer um procedimento como esse, né? Qual que é o segredo de você ter um procedimento que vai correr tudo bem para o paciente e que vai ter um efeito terapêutico desejado? É maximizar a dose de radiação no tumor e minimizar a dose no tecido normal. Então, se a gente vê esse gráfico, a curva vermelha é a curva relativa ao tumor e a curva cinza é relativa ao tecido hepático normal. Então, se a gente for pensar no tumor, né, é meio intuitivo, né, que você aumentando a dose de radiação, você vai ter uma melhor resposta, vai ter uma melhor chance de ter um controle do tumor. Né? Então, quanto maior a dose, melhor a resposta. Porém, quando você aumenta a dose de radiação, você também vai aumentar a radiação no tecido hepático normal, e aí você aumenta a chance de ter alguma complicação do procedimento por causa dessa radiação provocada no tecido hepático são. Então, qual que é o segredo? É a gente achar uma dose de radiação em que a gente tenha a melhor resposta, o melhor controle do tumor, mas irradiando o mínimo possível o tecido hepático normal. Então, isso que a gente tem que ter em mente, é assim que a gente tem que pensar quando vai fazer a radioembolização. E os objetivos, então, da radioembolização é controlar a doença hepática. Então, é um paciente que ou tem um tumor no fígado primário ou são metástases hepáticas, e geralmente esses pacientes, eles já foram operados, já foram tratados com quimioterapia ou radioterapia, já fizeram outros tipos de tratamento, né, como radioembolização, radioablação, crioablação, e apesar de todos esses tratamentos, eles podem progredir, né, com a doença, e aí a radioembolização se torna uma opção interessante nesses casos de tumor hepático intratável e inoperável. E aí você controlando a doença hepática, você aumenta a sobrevida do doente, aumenta o tempo para a progressão da doença, né? E outro objetivo também é reduzir o tamanho do tumor. Então, isso se aplica principalmente naqueles pacientes que têm algum tipo de tumor que vale a pena operar. Então, por exemplo, é um paciente com tumor primário do fígado, que você precisa diminuir o tamanho do tumor para facilitar para o cirurgião conseguir ressecar essa lesão, né, o melhor possível.
ou se não, diminuir o tamanho do tumor para que ela seja tratável por ablação por radiofrequência, por exemplo. E outra indicação, agora já específica para o carcinoma hepatocelular, é para aquele paciente que está na fila do transplante de fígado, porque ele tem, né, um hepatocarcinoma, e aí, conforme o tempo passa, ele corre o risco do tumor crescer demais e ele perder essa chance de fazer o transplante. Então, para que o paciente consiga aguardar o transplante mais tempo, você pode fazer uma radioembolização para controlar a evolução desse tumor, para que o paciente consiga esperar, né, até o transplante dele chegar. As principais indicações, então, são os tumores hepáticos primários ou as metástases, que são irressecáveis e que são intratáveis pelos outros métodos, né, de tratamento. Então, quimioterapia, radioterapia, não, apesar desses tratamentos, quando o paciente evolui com progressão da doença no fígado, aí então a radioembolização está indicada. E o ideal é que o paciente tenha a doença só no fígado. Então, se o paciente tem uma metástase, se ele tem muitas metástases fora do fígado, aí já não vale a pena você fazer uma radioembolização, porque a radioembolização trata só o fígado. Então, de preferência, o paciente vai se beneficiar mais se ele tiver doença hepática exclusiva ou se a é dominante. O paciente tem que estar em um estado geral razoável, tem que ter uma expectativa de vida maior do que 3 meses, e ele tem que ter uma função hepática razoável. Então, quando ele tem uma insuficiência hepática, já é arriscado da gente fazer uma radioembolização. E para a gente checar a função hepática, a gente faz a dosagem das enzimas hepáticas e principalmente da bilirrubina. Quando a bilirrubina total no soro é maior do que 2, aí a gente não faz a radioembolização. E também, quando o paciente tem um envolvimento hepático menor do que 50%, aí ele é um candidato à radioembolização. E as contraindicações, né? Então, quando o paciente tem insuficiência hepática, ou pelo exames de sangue, ou quando clinicamente ele já tem sinais de insuficiência hepática, né? Por exemplo, a ascite, aí você não pode fazer a radioembolização, porque a radioembolização pode piorar essa função hepática que já não está boa. E os pacientes que têm uma baixa reserva hepática, também a gente tem que fazer uma radioembolização com muito cuidado ou contraindicar. Então, é aquele paciente que já fez uma cirurgia, já ressecou uma parte do fígado, ou é um paciente que já fez radioterapia do fígado, ou ele fez muita quimioterapia durante muito tempo, e aí, então, esse paciente já não tem um fígado com uma funcionalmente normal, então a gente tem que ir com muito cuidado e eventualmente até contraindicar o procedimento. Outra contraindicação, né, o Sildomar já apresentou na palestra dele, em relação aos shunts. Quando o paciente tem um shunt para extrahepático, por exemplo, para o fígado ou para o pâncreas, e é um shunt que não dá para o intervencionista impedir, então a gente tem que contraindicar. Mas normalmente, quando tem esses shunts, né, por exemplo, para a vesícula biliar, para o estômago, o radiologista intervencionista sempre consegue, ele tenta e geralmente assim, ele consegue embolizar, né, colocar uma mola que vai impedir que as microesferas de ítrio vão para fora do fígado. Então, geralmente a gente consegue corrigir dessa forma. Quando não consegue corrigir e é um shunt significativo, aí tem que contraindicar a radioembolização. E outro shunt que é muito importante da gente verificar é o shunt do pulmão. Então, o Sildomar já mostrou, né, na apresentação dele, quando o shunt pulmonar é maior do que 20%, isso significa que a dose
de radiação que esse pulmão vai receber já é uma dose que, se for superior a 30 Gray, começa a aumentar o risco desse paciente ter uma complicação depois da radioembolização, que é a pneumonite pelo ítrio. Né? Então, dependendo então, do shunt, a gente tem que ou diminuir a dose, a atividade de ítrio que a gente vai administrar na radioembolização, ou até contraindicar, dependendo da magnitude desse shunt. E, né, gestantes também, a gente contraindica de cara a radioembolização. Quem que é o paciente ideal para fazer a radioembolização? Então, é aquele paciente que tem tumor só no fígado, ou se não, que a doença hepática é a mais importante, a mais dominante. Ele tem que estar em estado de clínico razoável, tem que ter uma função hepática preservada, com bilirrubina inferior a 2, tem que ter metade, no máximo até 50% de comprometimento hepático, tem que ter uma anatomia favorável e um shunt pulmonar mínimo. Aqui é só para a gente exemplificar a história do shunt, né? Então, se o Domar já mostrou bem na apresentação dele, a gente injeta macroagregado de albumina marcado com tequinésio. Então, isso aqui vai ser uma simulação. Com esse exame, a gente vai prever o que vai acontecer quando a gente fizer a radioembolização com ítrio, né? Essa cintilografia, então, é com um traçador macroagregado, é marcado com tequinésio, a gente faz uma imagem na câmara de cintilação, mas realmente é uma simulação, porque todo o procedimento para injetar o macroagregado é praticamente o mesmo que o intervencionista vai fazer quando ele injetar as microesferas marcadas com ítrio. Então, essa distribuição do macroagregado marcado com tequinésio vai prever o que vai acontecer na radioembolização. Então, se o paciente tem shunt do pulmão, do fígado para o pulmão, a cintilografia vai mostrar. Se o paciente tiver um shunt, por exemplo, para o pâncreas ou para o intestino, a cintilografia vai mostrar. E aí, com isso, a gente consegue prever, né, eventuais complicações da radioembolização, e aí a gente tem como evitar essas complicações, impedindo que as microesferas marcadas com ítrio sejam depositadas em locais indesejados, né? Então, aqui, por exemplo, olha, aqui é a imagem de corpo inteiro na incidência anterior e incidência posterior. Essa aqui então, é a imagem com tequinésio. Então, a gente injetou na artéria hepática. E aí, então, aí a gente injeta o tequinésio pela artéria hepática e a gente vê quanto de macroagregado, quanto de tequinésio foi para o pulmão. Aí, nesse caso aqui, a gente fez, por um programa do equipamento, a gente calculou que 7% do tequinésio que eu injetei na artéria hepática foi para o pulmão. Então, é um shunt baixo, não tem risco de pneumonite, né? Então, a gente fica sossegado em relação ao shunt pulmonar. Esse já é um outro paciente. Nesse paciente, o shunt deu 15%. Então, significa que 15% do tequinésio que eu injetei na artéria hepática foi para o pulmão. E nesse caso aqui, então, aumenta a chance do paciente ter uma pneumonite, porque vai muito ítrio para o pulmão dele. Então, dependendo, quando o shunt é 15%, a gente tem que diminuir a quantidade de ítrio que a gente vai injetar na radioembolização para evitar que o paciente evolua com essa complicação gravíssima que é a pneumonite. Eu vou falar rapidamente sobre o cálculo da atividade de ítrio 90. Como é que a gente calcula o ítrio né, para ser injetado na radioembolização? Tem vários métodos. Os métodos que a gente mais usa são o método da superfície corpórea, que é o BSA, e o método de partição. O método do BSA é o método mais antigo e ele era mais utilizado, né? Ele foi utilizado por muito tempo
E então, como a experiência com esse método é grande, então ele é um método, né, a gente sabe que ele é um método seguro, é um método simples, mas ele é um método empírico, porque ele não é personalizado. A gente joga nessa fórmula o peso e a altura do paciente para calcular a superfície corpórea, joga nessa fórmula o volume do tumor e o volume do fígado. E isso aqui vai dar quanto de atividade de ítrio esse paciente precisa receber. E aí, esse volume tumoral e o volume do fígado, isso é calculado pela tomografia ou pela ressonância do paciente. Existe um programa de computador e o radiologista, ele consegue calcular, né, em ml, qual é o volume do tumor e qual é o volume do fígado, e isso é usado para fazer esse cálculo da atividade do ítrio. E o método mais utilizado hoje em dia é um método chamado de partição. Ele é melhor do que o outro método da superfície corpórea porque ele é mais personalizado. Além dos volumes de tumor e de fígado, a gente joga na fórmula, então, o shunt pulmonar, e a gente joga na fórmula também uma coisa, um número que é a relação TN. Então, a relação TN é quanto de, de perfusão tem no tumor em relação à perfusão no parênquima hepático normal. E esse número a gente consegue fazendo um processamento na imagem do SPECT-CT com tecnésio. Então, isso é um número, então, que, né, ele é bem personalizado, porque para cada paciente, para cada tipo de tumor, vai ter um TN, um número diferente. E a gente joga esse número na fórmula e a gente consegue, então, ter um cálculo personalizado da atividade de ítrio que aquele paciente que tem aquele tumor vai precisar. A limitação desse modelo de partição é que ele dá mais trabalho do que o método da superfície corpórea, né? Mas vale a pena, ele é melhor. E para facilitar a nossa vida, então, existem vários aplicativos de celular em que a gente já joga todos os dados aqui, que joga peso e altura do paciente, volume do fígado, volume do tumor, joga o shunt pulmonar e joga a relação, aquele número, relação TN. E aí, automaticamente, a gente já consegue saber aqui quanto de ítrio a gente tem que dar para aquele paciente. Então, e aí ele dá pelo método da superfície corpórea e pelo método de partição. Aqui nesse paciente, olha, com esse peso, essa altura e esses volumes hepático e tumoral, ele precisa, se for pelo método da superfície corpórea, ele precisa receber uma atividade de 1,5 gigabecquerel de ítrio 90. E pelo modelo de partição, 1,3 gigabecquerel. E aí, isso aqui, esse aplicativo é muito bom, né? Porque a gente já vê quanto que o tumor vai receber de dose, quanto que o fígado normal vai receber de dose e quanto o pulmão normal vai receber de dose. E aí, com isso, você consegue né, evitar que o paciente tenha uma complicação séria, né? Eu vou saber de antemão quanto que aquele fígado normal vai receber de radiação, quanto o pulmão vai receber de radiação, e dependendo desses cálculos, a gente pode aumentar ou diminuir a quantidade de ítrio que esse paciente vai receber, né? É um fator de segurança. Então, são esses os métodos, né, que a gente faz. Então, a gente fez a cintilografia com tecnésio, calculou o shunt, viu se o paciente tinha shunt para o pulmão e se o paciente tinha shunt para órgãos extra-hepáticos. Aí depois a gente calcula a atividade de ítrio por esses métodos aqui, ou método de partição, ou pelo método de superfície corpórea. E aí, então, finalmente, vem o dia, a gente encomenda as microesferas de ítrio, demora mais ou menos de 10 a 15 dias entre a encomenda e a chegada, e aí a gente combina com o paciente, no dia que as microesferas de ítrio chegam, então, a gente combina com o paciente, ele vem e faz a radioembolização propriamente dita, né?
Então, são várias etapas e é muito importante, então, a primeira etapa, que é a fase de planejamento, é super importante para a gente evitar complicações da radioembolização e ter um cálculo bem certeiro, assim, o mais certeiro possível, de quanto de dose de radiação aquele tumor tem que receber para a gente ter uma boa resposta terapêutica, né? E a segunda parte, que é a radioembolização propriamente dita, fica mais a cargo do radiologista intervencionista, né? Ele que vai administrar as esferas, mas todo o trabalho anterior a isso, então a cintilografia com tecnésio, né? Os cálculos todos, aí fica a cargo da medicina nuclear. E a radioembolização, depois que faz a radioembolização, tem a imagem de controle, que é a imagem pós-radioembolização, que a gente vai ter a prova dos 9, vai mostrar o que aconteceu na radioembolização, se o ítrio foi para o lugar certo, né? Se teve algum escape das microesferas para fora do fígado, e aí, se isso acontece, a gente já fica esperto, né? Já comunica o médico do paciente, que, né, assim, de que pode ter algum tipo de complicação. Então, eu vou agora mostrar 3 casos que a gente fez no nosso serviço. Um é um colangiocarcinoma. Então, o paciente, o colangiocarcinoma é um tumor primário das vias biliares, era uma paciente feminina de 34 anos. Ela nunca tinha ficado doente, de repente começou a apresentar desconforto abdominal, foi fazer uma tomografia, a tomografia evidenciou uma volumosa massa no fígado. Aí ela fez uma ressonância, e essa ressonância aqui mostra nessa imagem da difusão, a gente vê bem, é uma formação expansiva heterogênea, com áreas de necrose e liquefação central, acometendo principalmente esses segmentos mais centrais do fígado, né, segmentos 4 e 8, e medindo no diâmetro maior 7 centímetros. E aí essa ressonância mostrou que o tumor envolve a veia cava inferior e os segmentos centrais das veias hepáticas direita e média. Então, por conta desse envolvimento desses vasos aqui, dessa região central, essa paciente é um caso que não dá para operar. Então, porque o colangiocarcinoma, assim, né, a indicação, o primeiro tratamento, o tratamento ideal seria a ressecção da massa, mas essa paciente já era um caso irressecável. Então, essa paciente foi encaminhada, ela fez um PET com FDG, e a imagem do PET, olha só, como o tumor capta bastante FDG, tem um SUV de 10, e ela tinha um pequeno linfonodo aqui na região do ligamento hepatogástrico, então ela tinha uma metástase, e tinha esse tumor aqui bem volumoso e numa localização bem difícil. Então, o que foi decidido lá com o oncologista e o cirurgião dessa paciente? Que ela ia fazer uma radioembolização. Essa radioembolização o intuito dessa radioembolização seria diminuir o tamanho do tumor para tornar esse tumor operável, né? Então, essa foi a aposta aqui dos médicos. Então, ela fez, né, uma pesquisa de shunt com tecnésio. O shunt dessa paciente deu só 5%, é um shunt baixo, então ela não era um shunt que deixava ela candidata a fazer radioembolização. Esse foi o SPECT-CT do tecnésio, mostrando uma perfusão aumentada na região do tumor. E aqui é a tomografia com processamento, né, que serviu para calcular o volume do fígado e o volume do tumor. E então, a gente fez o cálculo, né, da atividade de ítrio. A artéria hepática direita recebeu 1,3 gigabequerel e a artéria hepática esquerda 0,4 gigabequerel. Essa foi a angiografia da radioembolização, aqui o catéter e aqui o tumor. Uma massa bem hipervascularizada, então foi injetado o ítrio na artéria hepática direita e na esquerda, e essa é a imagem
feita 5, 6 horas depois da radioembolização. Então, toda essa, a gente consegue ver o que aconteceu na radioembolização. E essa foi uma imagem bem feliz, porque o ítrio, olha, foi em grande quantidade, ele foi depositado preferencialmente no tumor, e pouco ítrio foi para o parênquima hepático normal. Então, por essa imagem aqui, a gente ficou satisfeito, né? Achou que o procedimento foi bem sucedido. Essa paciente fez um controle com tomografia 2 meses depois da radioembolização. Essa é a ressonância antes da embolização, mostrando um tumor de 7 centímetros, e essa é a tomografia depois da radioembolização, mostrando que a lesão tinha 5 centímetros. Então, né, assim, à primeira vista, a gente fica meio descontente com esse resultado. Mas olha só o PET dessa paciente. Isso aqui é o PET, né, com FDG antes do tratamento. Essa é a imagem do ítrio, feita imediatamente após a radioembolização. E olha só o PET com FDG 3 meses depois. Então, aqui o tumor diminuiu de tamanho, mas principalmente ele diminuiu o grau de captação de FDG. O SUV, que era de 10, ficou em 4. E aí essa paciente, então, foi uma resposta muito boa, né, uma resposta metabólica. Aí ela fez quimioterapia, né, depois da radioembolização, e com a quimioterapia ela conseguiu ressecar o tumor, e ela ficou livre da doença, e ela vem fazendo PETs com FDG, e esse o PET feito 4 anos depois da radioembolização, mostrando que ela está curada, não tem nenhum indício de tumor nesse fígado e nem metástases à distância, né, no PET de controle. Então, é um caso que deixou a gente bem satisfeito e é o que a literatura mostra, principalmente para esses casos, né, em que o tumor é inoperável, você consegue tornar o tumor ressecável em 20% mais ou menos dos casos. Então, a radioembolização combinada com a quimioterapia, ele tem sido até preconizado como o primeiro tratamento naqueles casos de colangiocarcinoma inoperável, né? E também, outra indicação importante, aproveitando aqui para falar de outro tumor primário do fígado, é o hepatocarcinoma. Então, tem vários estudos mostrando que o hepatocarcinoma também pode ser utilizado, também pode ser tratado com radioembolização. Esses estudos mais antigos mostram que, né, que não tem tanta diferença, tanta vantagem na sobrevida global, mas ele tem menor toxicidade e dá uma melhor qualidade de vida do paciente quando ele faz radioembolização em comparação aos outros métodos de tratamento. E principalmente isso aqui, quando o paciente, né, aguarda o transplante, ou quando ele precisa fazer uma hepatectomia parcial para aguardar o transplante, aí a radioembolização está indicada também. Agora, o segundo caso que eu ia mostrar é uma paciente com metástases hepáticas por um carcinoma de cólon. Era uma senhora de 66 anos, ela fez o diagnóstico de um câncer de cólon há 8 anos, ela operou, fez quimioterapia, e aí depois de 5 anos ela evoluiu com metástase hepática. Aí ela tratou com ablação, né, por radiofrequência, depois a doença hepática progrediu, ela fez uma cirurgia, ressecou uma metástase no segmento 5, um ano antes, e apesar, então, de quimioterapia, cirurgia e radioablação, ela evoluiu com progressão da doença, então ela foi indicada a radioembolização. Aqui é uma ressonância, né, dela nessa época, antes da radioembolização, mostrando muitas metástases aqui enormes, acometendo principalmente o lobo direito do fígado. Esse é o PET dessa paciente. Então, era uma paciente que tinha uma doença principalmente hepática. Ela tinha um linfonodo pequeno aqui no tronco celíaco,
mas a doença dela era principalmente hepática, né? Volumosas hepáticas, metástases hepáticas, inúmeras, umas pequenas, mas essas maiores aqui no lobo direito. Então, ela foi encaminhada para nós, a gente fez a cintilografia com tecnésio, que mostrou um shunt baixo, né, 4,8%. Essa aqui é a imagem do SPECT-CT, mostrando essas áreas de maior captação, são as áreas das metástases. E aí a gente calculou a dose, a atividade de ítrio, né? Então a gente calculou que ela precisaria receber 1,9 gigabequerel ou 52 miliquiris. E aí essa foi a arteriografia da radioembolização, a gente injetou essa atividade de ítrio, fizemos essas imagens, né, 5 horas depois da radioembolização, que mostrou, então, uma distribuição, e principalmente, assim, é maior, um pouquinho maior nas metástases hepáticas, né, e aí ela fez um PET de controle. Olha só essa imagem do PET antes do tratamento, antes da radioembolização e depois da radioembolização. E aqui no corte axial a gente vê bem a imagem do PET com FDG antes da radioembolização, mostrando as metástases hepáticas e uma pequena metástase aqui no linfonodo. E o PET depois da radioembolização mostrando uma boa resposta metabólica, né, com uma diminuição principalmente do grau de captação de FDG, em todas as metástases hepáticas, ó, até essa grande, essa menorzinha aqui também respondeu bem. Mas assim, a metástase no linfonodo aumentou, mas isso era esperado porque a radioembolização trata só o fígado, né? Não trata metástases extrahepáticas. Então, esse é um caso também que teve uma boa resposta e que é o que a literatura mostra. A literatura mostra que, assim, comparando quimioterapia e quimioterapia mais radioembolização, você aumenta a sobrevida do paciente, você aumenta a progressão, né, você retarda a progressão da doença do fígado e você diminui o risco de progressão da doença hepática. Não teve muita diferença na sobrevida global, mas ele teve esses resultados, né, positivos. E o terceiro caso que eu resolvi aqui, que eu escolhi para mostrar para vocês, é um paciente com 60 anos com câncer de pâncreas, né? Ele operou desse tumor de pâncreas e aí depois ele evoluiu com nódulos hepáticos. Esses eram vários nódulos, o maior tinha 5 centímetros. E ele biopsiou esse nódulo maior do fígado e veio, assim, confirmou que eram metástases do câncer de pâncreas. Aí ele veio, então foi encaminhado para fazer a radioembolização. Então, primeiro fizemos a cintilografia com tecnésio, que mostrou um shunt baixo de 5%, né? E aqui o SPECT-CT mostrando o fluxo de sanguíneo aumentado, preferencialmente aqui para as lesões. E aqui, então, esse é um caso que eu decidi aqui, que eu escolhi para comentar com vocês, que é uma tendência que, principalmente no exterior, né, eles estão fazendo o tratamento em 2 etapas. Trata primeiro o lobo direito, por exemplo, e aguarda um mês e depois faz uma segunda radioembolização do lobo esquerdo. E aí, com isso, você consegue dar uma atividade, uma dose maior de radiação no lado tratado, porque o outro lado, né, o lado não tratado, você tem essa segurança de que o lado não tratado vai aguentar o tranco até tudo se resolver. Então, esse paciente, então, ele tinha metástases, olha aqui, tinha essa metástase aqui no lobo direito, tinha outra aqui, tinha outras aqui. Então, a gente primeiro, e esse é o PET pré-radioembolização, mostrando a lesão, as lesões captantes, né? As mesmas lesões que aparecem na ressonância, aparecem no PET com FDG. E aí ele fez a radioembolização e olha só a imagem do ítrio,
mostrando uma deposição bem maior na lesão do que no parênquima hepático normal. Nessa fase, a gente tratou só o lado direito. E aqui, olha só, o PET com FDG 4 meses depois, olha só a resposta metabólica como foi bem satisfatória. E aí, esse paciente tratou o lado direito, numa etapa, 1 mês depois ele voltou e fez uma segunda radioembolização e tratamos o lado esquerdo, né? E olha, ele era assim, e aí essa imagem do ítrio, mostrando uma deposição preferencialmente maior na lesão, e aqui o PET com FDG depois, 4 meses depois, né? Então, essa é uma tendência, assim, de fazer o tratamento em 2 etapas. É claro que o custo disso aí, né, não, é o fator impeditivo, mas é uma tendência de fazer o tratamento em 2 etapas, e aí com isso você então consegue dar uma dose de radiação maior, sem correr o risco do paciente evoluir com uma disfunção hepática, né, depois da radioembolização. Bom, então eram esses os casos que eu queria mostrar para vocês. E aí, de resumo, então, a radioembolização, então, é um procedimento que está alterando o paradigma do tratamento dos tumores hepáticos primários e secundários. Então, a radioembolização reduz o volume do tumor, aumenta o tempo de progressão, aumenta a sobrevida e melhora a qualidade de vida desses pacientes com todos os tipos de tumor, né, os conhecidos, os mais frequentes, né, o câncer de colo e reto, mama, neuroendócrino, colangiocarcinoma, hepatocarcinoma, e nesses 2 aqui, hepatocarcinoma e colangiocarcinoma, a radioembolização também está indicada para fazer um downstaging, diminuir o tamanho do tumor, para você conseguir dar um fôlego para esse paciente fazer outros tipos de tratamento, né, e aumentar a sobrevida dele. E a medicina nuclear, então, contribui para a seleção do paciente, para fazer a radioembolização, para fazer um planejamento adequado e fazer para que esse procedimento seja eficaz e que seja seguro. E também a medicina nuclear ajuda na avaliação da resposta terapêutica, né, após a radioembolização. Então, era essa a minha apresentação. Bom, primeiro, boa noite para todo mundo que está assistindo. É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Agradeço a doutora Lilian e o seu Domar, foram ótimas as aulas. Muita coisa do que eu vou falar já vai ser assunto repetido, eles falaram bastante coisa, foi bem completa a aula, mas a gente vai falar basicamente de dosimetria com ítrio 90. Então, vamos tentar entender os aspectos físicos que direcionam esse procedimento, depois vamos discutir os pontos de atenção do procedimento, vamos apresentar fórmulas de cálculo de atividade, depois software de dosimetria interna, e, por fim, discutir a importância da dosimetria interna nesse tipo de tratamento. Primeiro, como a doutora Lilian falou, né, a gente tem a embolização, que é o bloqueio do fluxo sanguíneo para células cancerosas. Então, o que a gente tem aqui, o que a gente está falando nesse momento é de radioembolização. Então, o uso de microesferas contendo um radionuclídeo, um emissor beta, ítrio 90, para promover essa embolização. A gente chama isso de terapia seletiva interna por radiação, porque a gente deposita essas partículas diretamente no órgão, né, diretamente no tumor a ser tratado. Então, como a doutora Lilian disse, mais uma vez, a gente tem indicação para tumores hepáticos inoperáveis ou localmente intratáveis. E as microesferas, atualmente, aqui no Brasil, a gente tem 2 fornecedores. Primeiro, a TeraSphere, né, fabricada pela Certex, que tem um diâmetro aí de 20 a 30 micrômetros e atividade específica de 2.500 becquerels por esfera. E utiliza vidro como um material que encapsula esse ítrio 90. O segundo modelo, né, o segundo produto, é a Searspheres, fabricada pela MDS Nordon, tem um diâmetro de 20 a 60 micrômetros e atividade específica
de 50 becquerel por esfera. Então, para promover a mesma atividade, a gente precisa de muito mais esferas da Spheres do que da Teraspheres. Isso não promove nenhuma grande mudança, não. E aqui o modelo utilizado para encapsular o itro é um tipo de resina. Para a gente ter uma noção do quão pequenas são essas esferas, eu coloquei essa comparação. Então, aí peguei a média de diâmetro. As microesferas elas têm um diâmetro médio de 30 micrômetros. E numa pesquisa rápida, um fio de cabelo humano tem, em média, 70 micrômetros. Eu tentei fazer aí uma escala, então, em escala, essa seria mais ou menos a diferença entre o diâmetro de uma microesfera e de um fio de cabelo humano. Então, são realmente muito pequenas. Ainda assim, como o Sildomar falou, a gente tem um pouco de pontos de atenção na manipulação desse material por se tratar de uma microesfera e não de um material líquido e fluido. Vamos falar sobre as características do ITRO 90. Então, é um emissor beta menos, de alta energia, com uma energia média de 0,94 MeV e com uma máxima de 2,27 MeV. Uma meia-vida de 64 horas, aí quase 3 dias, e uma penetração em tecido em torno de 2,5 milímetros em média e 11 milímetros a máxima. Esse aqui é um dado bastante importante, né? A gente vê que uma vez depositada lá dentro do tumor, essa partícula beta ela não percorre uma grande distância. Então, o tratamento é realmente muito local. E a deposição de energia é bastante alta ali naquele volume limitado. Um ponto específico também, quando a gente fala de um emissor beta menos, um ponto a se considerar é a blindagem. Para todo mundo que está acostumado com a medicina nuclear, a gente está acostumado a ver chumbo por todos os lados. Aqui a coisa muda um pouquinho. A gente tem um emissor beta menos e a blindagem ideal não é o chumbo, mas o acrílico. Aqui, nesse gráfico, a gente tem o poder de freamento. É uma grandeza física e a gente relaciona a energia cinética do elétron emitido com o número atômico. Então, o poder de freamento ele tem duas partes. Uma parte que a gente chama de componente de colisão e uma parte que é a componente de radiação. Para números atômicos altos, como a gente tem, por exemplo, o chumbo ou o tungstênio, a gente vê que a componente de colisão ela é bastante baixa, mas a componente de radiação ela é bastante alta. Então, para esses materiais, há maior probabilidade de produção de raios-x. Então, raios por raio-x de freamento. Então, o que a gente faz, no caso dos emissores beta-, é promover blindagens com materiais de baixo número atômico, para a gente ter uma componente de colisão maior e uma componente de radiação menor, diminuindo a chance de produção de raio-x. Pontos de atenção no tratamento, né? Uma vez que a gente conhece o radioisótopo que a gente está lidando, a gente sabe já pode definir alguns pontos de atenção. O primeiro é a manipulação, em relação à dose de extremidades. Depois, a segurança dos colaboradores, com dose de corpo inteiro e com risco de contaminações. E a segurança do paciente, e aí a gente promove a dosimetria interna. A manipulação do ITRO 90, o Sildomar já explicou maravilhosamente quais são os procedimentos, né? Mas, basicamente, em tudo que ele disse, a gente aplica os 3 princípios de proteção radiológica. Então, no planejamento e na utilização dos EPIs, a gente tem o princípio de tempo aplicado, o princípio da blindagem, utilizando os materiais adequados, e o princípio da distância, utilizando aí, sempre que possível, pinças e outros acessórios. Em relação à dosimetria do IOE, a gente utiliza dosímetro de corpo inteiro, né, aquele de lapela, e também o dosímetro de extremidades. Aqui, um projeto bastante interessante, promovido pela Eurados, né, que é o Grupo Europeu de Dosimetria. De 2008 a 2011, eles realizaram um estudo em 7 países,
um estudo bastante extenso. E para a ITRO 90, né, eles distribuíram aí 11 pontos de dosímetro nas mãos dos colaboradores, e esses colaboradores foram realizar a rotina de medicina nuclear normalmente. Posteriormente, a leitura desses dosímetros trouxe informações bastante interessantes. Uma informação muito relevante em relação ao ITRO 90 foi que, se a gente considerar uma dose de 1 gigabecquerel de ITRO 90, a taxa de dose depositada nas extremidades é bastante alta. E se a gente considerar o limite de dose de extremidade anual, que é de 500 millisieverts, menos de 1 minuto sem blindagens, a gente já atinge a taxa anual, a dose total anual de extremidade, considerando uma atividade de 1 gigabecquerel de ITRO sem blindagem. Então, menos de 1 minuto, um ponto de atenção bastante importante no tratamento. Aqui também, a gente vê, em azul, a gente tem aqueles colaboradores que utilizam as blindagens. Em laranja, aqueles que não utilizam. Então, aqui, desse lado, dados para administração, esse lado, dados para manipulação. A gente vê que a diferença entre quem usa blindagem e quem não usa blindagem é gritante. Então, esse projeto também mostrou que a dosimetria de extremidade tem uma maior correlação para as pontas dos dedos e menor para o pulso. Então, o dosímetro de anel é mais indicado, mas ainda assim a correlação para o pulso é bastante relevante e ele determina também os fatores que correlacionam o dosímetro, o tipo de dosímetro com a dose no ponto de maior exposição na extremidade. Então, aqui, como o Sinomar disse, a dosimetria a manipulação do ITRO 90 tem pontos bastante importantes e exige bastante treinamento dos colaboradores. Falando em colaborador, a gente vai falar um pouquinho de segurança do colaborador. A equipe na medicina nuclear, ela é multidisciplinar, mas nos procedimentos de ITRO 90 isso fica muito mais claro, né? O procedimento inteiro ele tem uma série de etapas, envolve várias especialidades médicas, né? E profissionais de diversas áreas. Então, para manter a segurança do colaborador, primeiro a questão do transporte interno, né? Como o Silvio Mar falou, todo o transporte é realizado através de comunicação, né? A partir de comunicação. Então, a gente não vai transportar um material que não vai ser utilizado naquele momento. Então, todo o transporte interno ele é feito a partir de comunicação. No procedimento, a gente utiliza EPIs. Então, a gente tem, lógico, as blindagens de acrílico. A gente utiliza também as proteções contra contaminação, mas também o avental e o protetor de tireoide, o óculos plumbífero, por conta dos raios-x lá da radiologia intervencionista. Monitoração pessoal. Ninguém sai da sala sem monitoração pessoal. Então, todos os colaboradores são monitorados antes de sair da sala. E contaminações também são monitoradas. Em todos os pontos da sala, antes do desmonte, todos os pontos são monitorados. Agora sim, a segurança do paciente, né? A doutora Lilian falou muito bem da avaliação clínica, então há uma série de etapas a serem cumpridas para a elegibilidade do paciente, para conferir se esse paciente tem condições de realizar o tratamento. A quantificação de shunt pulmonar também é muito importante, né, porque ela determina se a quantidade de material que vai para o pulmão desse paciente é aceitável ou não. Então, ela protege o pulmão desse paciente. E dosimetria interna? Quando a gente fala de dosimetria interna, a gente tem um ponto de atenção aqui.
em relação à atividade injetada. Nem sempre a atividade prescrita significa atividade injetada. Então, é importante verificar qual foi o rejeito ou qual foi a atividade residual que não foi injetada no paciente, né, por algum motivo, ou porque ficou no frasco, ou porque não foi possível injetar aquela atividade. Então, a atividade prescrita nem sempre, né, é a atividade injetada. E essa avaliação, ela deve ser feita com bastante cuidado. Nesse ponto, a gente também precisa considerar mudanças de geometria, uma vez que a gente tem um material que é particulado, que deposita no fundo do frasco, que é bastante sensível a mudanças de geometria. Então, essa avaliação de atividade prescrita, atividade injetada, né, porcentagem de atividade injetada, ela deve ser feita com bastante cuidado. Outro ponto de atenção é que a atividade, né, a gente está acostumado na rotina clínica, principalmente os farmacêuticos, chamar a atividade de dose. Então, a gente injeta doses de 20 miliquiris no paciente, por exemplo. A gente utiliza esse vocabulário. Mas, em física, atividade e dose absorvida são duas grandezas diferentes, né? Então, a gente tem que a dose absorvida em um órgão, ela é a energia absorvida dividida pela massa do órgão. Esse é um ponto importante porque cada órgão tem uma tolerância à radiação, que a gente chama de radiotoxicidade. Então, a literatura aí define níveis de limites de dose absorvida para cada órgão. Para pulmão, a gente tem aí, varia um pouco, né, de 25 a 30 grays, desculpa, aqui tem um de 30 grays. Em geral, para ISRO 90, é mais comum utilizar o limite de 25 grays. Para fígado, a gente sabe que o fígado é um órgão que tolera bem doses maiores que 80 grays. No entanto, para cirróticos, essa dose é reduzida para 70 grays. E nos tumores, aí sim é onde a gente quer depositar a maior energia, então entregar a maior dose, a gente tem doses maiores do que 120 grays. Então, o objetivo da dosimetria interna é promover a entrega da maior dose possível no tumor, com o menor efeito possível nos tecidos sadios. Então, tratar o paciente, né, causar danos no tumor, mas protegendo os tecidos e os órgãos sadios. Então, a gente tem vários métodos de cálculo da atividade a serem injetadas. O primeiro é o DAVIR, né? Outro também aqui é um programa da Certex, que fica disponível online. E eles calculam, na verdade, a atividade necessária para entregar a dose desejada no tumor. Então, o que eles fazem é, a partir da dose que você deseja entregar naquele tumor, a gente calcula a atividade necessária. Então, o DAVIR, ele é um programa criado pela University of British Columbia, e ele baseia-se em 3 métodos de cálculo de atividade, né, de cálculo de atividade a partir da dose que você deseja entregar. Então, o primeiro é o MERGE, é um formalismo matemático que utiliza modelos de simulações para determinar as doses, e, em geral, o MERGE resulta em doses menores que o BSA. Esse aqui é um trabalho que mostra isso de forma bem evidente, né? A gente tem aqui nas colunas cheias o MERGE e nas colunas listradas o BSA. O segundo é o BSA, então ele considera a altura e o peso do paciente, o volume do tumor e o volume do órgão, e que são obtidos a partir do CT, e ele assume uma relação direta entre a superfície, né, a área de superfície corporal do paciente e o acometimento tumoral. Aqui é um ponto de atenção, porque nem sempre isso é verdade, né? Então, é uma desvantagem deste modelo. Esses aqui são os cálculos, então a gente tem o cálculo de BSA, né, de superfície corporal, que leva em consideração a altura do paciente e o peso do paciente.
E no cálculo da atividade, a gente usa esse dado de superfície corporal, o volume do tumor e o volume do tecido sadio. Aqui a gente tem o modelo Partition, que ele deriva do formalismo MIRD, incorpora aí a massa e a relação entre tumor e tecido sadio, e também leva em consideração o valor de shunt pulmonar. Então, aqui a gente tem o cálculo de shunt pulmonar, o valor da relação TN, como a doutora Helena disse, é uma relação entre o tumor e o tecido sadio, leva em consideração, então, esses dois pontos. A atividade total no pulmão e a atividade total no órgão, né, no fígado. Então, considera a dose máxima no órgão, o volume do órgão e a quantidade de shunt pulmonar, no caso dos pulmões. Já no caso do fígado, a gente considera também a dose máxima no fígado, a relação entre tumor e tecido sadio, os volumes e também o shunt pulmonar. O programa da Sirtex, ele utiliza o modelo BSA, então é automático também e fica disponível online. Então, o BSA, quais são as vantagens? Ele é mais simples, ele tem um longo histórico de uso, é recomendado para tumores pequenos, com margens difusas. Já desvantagens, ele tem menos personalização, não tem uma base formal muito sólida, e em caso de shunt pulmonar alto, as reduções da atividade, elas são empíricas. Ele também limita a atividade injetada a 1 GB a 3 GB de bequerel. A dose no tumor, ela só pode ser determinada se a razão TN for calculada. O método de partição tem como vantagem, ele é mais personalizado, a base formal é mais sólida, em caso de shunt pulmonar alto, a redução ela é feita pela dose limite pulmonar e ele não limita a atividade injetada. Ele compartimenta o pulmão, o tumor e o fígado, e por isso ele permite um controle maior da dose. Como desvantagem, ele tem a complexidade, é um pouquinho mais complexo do que o BSA, o histórico de uso ele é mais recente, é apropriado para tumores únicos ou discretos. Por fim, calculada a dose, né, por qualquer um dos métodos, essas aqui são as fórmulas, calculada a atividade por qualquer um dos métodos, essas aqui são as doses. Então, no pulmão, aqui no tecido sadio e aqui no tumor. Então, comparando basicamente o BSA com o partition, a gente tem que o método de partição, a gente tem que o método de partição ele é indicado na maioria dos casos, mas não pode ser usado se a doença é metastática e difusa, quando as bordas são mal definidas, porque a gente precisa calcular, né, a relação TN, então, de tumor e tecido normal. Então, se esses contornos não são bem definidos para a gente calcular essa relação, ele não é tão indicado. Para massas tumorais pequenas e tumores com bordas difusas, então, é preferível usar o BSA. O partição e o BSA ele tem uma limitação em comum. Eles assumem distribuições homogêneas de esferas no tumor e no tecido sadio. Isso nem sempre é verdade, né? Quando a gente olha as imagens de PET, a gente consegue ver uma distribuição de dose não homogênea. O partição ele é considerado tecnicamente superior ao BSA, embora em alguns casos o BSA possa ser mais indicado. Então, nas imagens pós-radioembolização, a gente pode fazer tanto um PET-CT quanto um SPECT-CT. O PET-CT ele tem melhor resolução espacial, é a melhor opção para cálculo de dosimetria, mas como contra, ele tem uma avaliação limitada de lesões isoatenuantes. Já o SPECT-CT ele é amplamente disponível, né, muito mais disponível do que o PET-CT,
permite uma comparação direta com a imagem pré-terapia, com a imagem realizada com o macro agregado, mas como contra ele tem uma resolução espacial relativamente pobre. Em termos de resolução espacial, nesse caso, a imagem de PET-CT ela é melhor. Aí a gente falou sobre cálculo de dose, né, pré-radioembolização, depois a imagem pós-radioembolização. Agora vamos falar um pouquinho sobre a dosimetria pós-radioembolização. A gente tem basicamente 3 softwares aí disponíveis, talvez hajam outros que eu não conheço, mas basicamente 3. Então, o DosiSoft, né, o RapidSphere e o MinSurePlan, que é cada um promovido por uma empresa. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Antes de começar a falar sobre softwares, a gente vai discutir um pouquinho um conceito, porque esses softwares eles fazem a dosimetria baseada em voxel. A gente precisa entender mais ou menos o que é esse voxel. Então, o pixel ele é uma junção de 2 palavras, picture element. Então, um elemento de imagem. O voxel, na mesma linha, ele é também a junção de volume e pixel. Então, uma junção volumétrica aí de pixel. Então, a gente começa com um pixel, tem uma grade de pixels, juntando várias grades, a gente tem um voxel. E aqui a gente tem uma grade de voxel com destaque aqui para um voxel que está aqui em cinza. Então, o DosiSoft, ele é fornecido pela Planet OncoDose. Ele permite as imagens de avaliação das imagens com o macro agregado, né, as pré-radioembolização. Também permite que as imagens pós-radioembolização sejam tanto PET quanto SPECT. Permite a avaliação do shunt pulmonar, cria mapa de doses e utiliza um algoritmo de convolução de kernel de voxels de dose. Ele permite a deformação das imagens, né? Então, a gente sobrepõe imagens de naturezas diferentes, então o PET, o SPECT, e ele deforma essas imagens para sobrepor uma à outra. Então, aqui é uma imagem mais ou menos de como o programa funciona. Então, a gente tem segmentação de órgãos ou de tumor, também dá para fazer. E no final ele constrói aí os mapas de dose, né? Então, aqui, por exemplo, tem o órgão inteiro, tem o tumor, e no final ele fornece os mapas de dose. E, em seguida, temos o RapidSphere, da Varian. É uma ferramenta inclusa no pacote Velocity. É um modelo também baseado em voxel. Trabalha com um modelo de deposição local e utiliza a imagem, tanto o SPECT quanto o PET. Mas ele também permite a sobreposição de CTs e de ressonância magnética também. Então, é um software multimodalidade também. Ele permite, mais uma vez, as deformações de imagens também. Então, multimodalidade, você consegue juntar imagens de modalidades diferentes, sobrepor, e ele deforma para que elas fiquem justapostas. Aqui, mais ou menos, também, como é que o software funciona, todos são bastante parecidos, né? Então, a gente tem aqui as ferramentas de segmentação e de construção de mapas de dose, né? E aí, para cada linha, para cada curva de isodose, aí a gente tem uma corzinha aqui. Em seguida, a gente tem o MinSurePlan, é um pacote de soluções para medicina nuclear, né? Ele está incluso nesse pacote. Ele permite imagens pós, tanto PET quanto SPECT, da mesma forma, constrói mapas de dose e também é um algoritmo baseado em voxels de dose. Então, mais uma vez, né, aqui a gente tem a segmentação, as curvas de isodose indicadas pelas cores, e aqui o gráfico das curvas de dose. Aqui um ponto bastante interessante, né, no site do software, né, no site da Min, a gente tem esse texto aqui, eu vou ler para vocês uma tradução por minha conta.
Então, as opções atuais, como o BSA, o MERD, modelos de partição, elas não correlacionam com a real entrega de dose. Então, de acordo com a MIM, essa relação entre os modelos utilizados para calcular a atividade a ser injetada e a dose entregue depois do tratamento, ela nem sempre está correlacionada. Usando o BSA, 86% dos pacientes não receberam a dose tumoral alvo maior que 120 grays em um estudo recente. Aqui, a referência que eles usam para essa afirmação. O modelo de partição superestima as doses no fígado em 2 vezes, de acordo com um estudo internacional. Mais uma vez, essa é a referência que eles utilizam. Então, de acordo com ele, as doses no modelo de partição estão superestimadas. Na verdade, utilizando esse modelo, estaria se entregando uma dose menor do que a desejada. Nesse mesmo estudo, foi determinado que o MERD Single Compartment foi incapaz de prever a dose do tumor para qualquer subconjunto de tipos e tamanhos de tumor em comparação com a dosimetria baseada em voxel. Então, de acordo com a MIM, a dosimetria voxel seria mais ideal para fazer essa predição da dose no tumor. Então, mas qual a importância da dosimetria, né? Basicamente, a dosimetria interna, ela determina a biodistribuição do radiofármaco, do radioisótopo. Ela não é a mesma para todos os pacientes, ela é muito individual. Ela é importante, principalmente no caso da radioembolização, em que os pacientes já passaram por vários tratamentos antes, muitas vezes já fizeram terapias com radioisótopos, já fizeram radioterapia. Então, é um dado importante de dose, né? Também é para considerar a toxicidade, a radiotoxicidade no órgão, e também para a gente calcular a dose real recebida relacionada com a atividade injetada. Aqui um ponto, uma curiosidade, na verdade, esse é um estudo de 2017, né? Ele foi realizado em 26 países, em centenas aí, 208 hospitais, considerou 18 terapias e analisou um total de mais de 42 mil tratamentos. Basicamente, eles fizeram 4 perguntas a todos esses centros de medicina nuclear. Então, a primeira pergunta era: há um físico médico envolvido nos tratamentos? Se a gente olhar aqui na legenda, né, a gente tem as cores vermelha, aqui, vermelho claro, vermelho escuro, para o ítero 90. Então, sim, né, sempre, né, ali em quase 80% ali dos casos, há um físico médico envolvido nos tratamentos com ítero 90. A segunda pergunta era: a dose absorvida é planejada para cada paciente? Aí, mais uma vez, em torno de 80% responde que sim, a dose absorvida ela é planejada nos casos de ítero 90. A imagem pós-terapia é realizada? Aí quase, né, 99%, talvez, a imagem pós-terapia ela é realizada no caso do ítero 90. É realizada a dosimetria pós-tratamento? Aí a gente vê que cai bastante a resposta, né? Cerca aí de 20% responde que sempre. Então, a gente vê que a dosimetria para ítero 90 pré-terapia, ou seja, o cálculo da atividade a ser injetada, ela é realizada quase que em todos os centros de medicina nuclear analisados nesse estudo. Já a dosimetria pós-terapia, ou seja, a dosimetria que avalia a imagem do PET, né, pós-radioembolização, ela não nem sempre é realizada. Ainda é bastante grande o número de centros de medicina nuclear que não realizam. Basicamente é isso. Eu deixo aqui algumas referências.